Romanos, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Se tiver uma pessoa do seu lado que está sem Bíblia, ofereça a sua Bíblia ou o texto em seu celular para que ela possa ler. Romanos 5, versículo 6 diz: porque Cristo, enquanto ainda estávamos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E Deus prova, versículo 8, o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Falar de Jesus é sempre maravilhoso. É incansável o desejo de um cristão sincero de falar de Jesus. Quando eu penso em Jesus, eu penso em um ser humano superior, capaz de atrair as pessoas, as multidões, pela simples força do seu olhar. Havia em Jesus um magnetismo natural que atraía as pessoas. E isso não vinha de alguma técnica desenvolvida por ele, de hipnose, de manipulação de massa. Isso era fruto da presença real e absoluta do Espírito Santo em sua vida. Eu sou muito observador, pode não parecer, mas sou. Eu estou nos ambientes, conversando com um, conversando com o outro, e os meus olhos, atento a tudo, os meus ouvidos também. Eu tenho buscado tentar entender o que está acontecendo com a igreja do Senhor nesses dias, em que há uma busca por estrelismo, por destaque, e em paralelo a isso se minimiza o peso do pecado, simplifica a relativização das coisas. Tudo passa a ser relativo porque o mais importante é estar em evidência. O mais importante é atrair as pessoas. Não importa se as pessoas vão passar por uma experiência de conversão genuína ou se vão apenas ocupar espaço nos bancos. Eu tenho lido sobre isso, eu tenho assistido vídeos, depoimentos, documentários sobre quantas igrejas crescem meteoricamente, relativizando, e lá na frente se arrebentam. Isso é aviltar, é afrontar a obra de Cristo. Jesus está acima de denominações, Jesus está acima de instituições humanas, Jesus está acima de títulos: pastor, diácono, presbítero, bispo, apóstolo, e seja mais o que houver. As pessoas dão muita importância a títulos, dão muita importância a se sentirem de algum modo melhores ou superiores que as outras, dão muita importância a serem aplaudidas, elogiadas, reconhecidas. Gosto de saber que as pessoas as escutam e as seguem, mas não estão dispostas a escutar e nem a seguir o mestre. E isso me inquieta. O modelo de igreja que está sendo desenhado no Brasil me assusta. E me assusta ainda mais ver que a maioria dos crentes de hoje está aderindo a isso. O resultado é mais importante do que a forma, do que o método, do que o meio. É uma espécie de neo-maquiavelismo. Maquiavel foi um pensador político da Idade Média, que dentre outras coisas, não foi só isso, ele dizia que o fim justifica os meios. E parece que esse neo-maquiavelismo eclesiástico entrou nas igrejas. O importante é crescer a qualquer custo, mesmo que seja pisando nos valores,
mesmo que seja pisando nos princípios da palavra, mesmo que seja pisando nos outros, saqueando o outro, destruindo o outro. Eu é que tenho que estar em evidência. E a Páscoa me faz pensar nisso. Porque o beijo de Judas, o traidor, muito bem representado aqui na dramatização, foi o beijo de alguém próximo a Jesus. Foi o beijo de alguém que tinha a confiança dos outros 11. Jesus já sabia quem ele era, mas Jesus ficou quieto. O que tens que fazer, faz-o depressa. Ele vai e vende a liberdade de Jesus por algumas moedas de prata, 30 moedas. Arrependido, ou melhor, tomado de remorso, ele se mata. Porque a diferença entre o remorso e o arrependimento é que o remorso enche você de culpa. E muitas vezes pessoas cheias de remorso se matam. Não suportam a dor de ter feito mal a alguém. A culpa corrói e destrói. Mas o arrependimento, ele transforma. Ele faz de você uma pessoa melhor. Quando Jesus estava ali naquele momento, com a ceia, na quinta-feira, ele diz aos discípulos que ele desejou muito estar com eles. E ele compartilha aquele momento singelo. Não havia nada de extraordinário. Não teve nenhum show pirotécnico. Jesus simplesmente foi Jesus. Ele foi apenas Jesus. Ele naquele momento, ele se apresentou ali como o mestre, mas ele se apresentou também como um homem simples. Estava dizendo aos seus discípulos que ele era o Filho de Deus, mas ele se fez como um deles. Quando Jesus morre na cruz, ele morre sozinho. Seus discípulos fugiram, seus seguidores fugiram. Ninguém estava ali com ele. Havia 2 ladrões, mas que não faziam parte do seu corpo de discípulos. Aprenda uma lição. Algumas vezes na vida, você vai enfrentar algumas guerras sozinho. Pessoas que você acha que vão estar do seu lado, não vão estar. Talvez até pessoas da sua própria família. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Você não estará sozinho, porque Jesus vai estar do seu lado. Quando eu olho para a Páscoa, eu remonto ao passado. A minha mente vai ao passado. A Páscoa nasceu por ordem de Deus dada a Moisés no Egito. A Páscoa não foi criada em Israel, ela foi criada no Egito. A Páscoa foi criada num tempo de sofrimento, de dor e de escravidão. A Páscoa não foi criada num momento de alegria. Eu vejo muitas postagens com efeitos e imagens bonitas. Páscoa fala de dor. Eu fiz uma postagem hoje do filme a Paixão de Cristo, o rosto todo desfigurado, o olho arrancado, sangue escorrendo, a coroa de espinhos, o rosto todo inchado, porque foi assim que Jesus ficou depois de ser torturado por mim e por você. Ele não ficou bem bonitinho, com o rosto limpinho, sem uma gota de sangue. Muitas vezes é isso que nós estamos fazendo com a fé cristã. Nós estamos como que gourmetizando a fé, dando uma aparência atrativa para a fé, dando uma aparência atrativa ao desafio do cristianismo. Porque é mais interessante viver um cristianismo de aparência do que um cristianismo de essência. O cristianismo de aparência é aquele que eu vendo uma imagem para as pessoas e ela diz: olha como ele é crente, olha como ele é servo. Mas um cristianismo de essência, ele me leva à renúncia. Por isso eu tirei 6 lições que a Páscoa nos traz. Eu quero convidar você a andar comigo um pouco nesses textos e ver quais são essas 6 lições que nos são apresentadas, que podemos aprender com elas. Então eu convido você a abrir a Bíblia, em primeiro lugar,
no texto de 2 Coríntios 5:19. A primeira grande lição que a Páscoa nos traz. 2 Coríntios 5:19 diz: pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Olha só, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A paz com Deus não existia. O homem estava em uma ruptura com Deus por causa do pecado. Mas quando Jesus Cristo morre na cruz, Ele assume a culpa, Ele assume a responsabilidade, Ele assume a dívida. A dívida foi paga na cruz do Calvário, quando Jesus quitou a dívida, morrendo em nosso lugar. Então, por meio da cruz, nós temos paz com Deus. Por meio da cruz, nós somos restaurados na aliança com Deus. Por meio da cruz, nós que estávamos em estado de guerra, agora estamos em estado de paz. Quando Jesus diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas eu não a dou como o mundo a dá, Ele está falando de uma paz interior, de uma paz espiritual, de uma paz que é fruto da presença do Espírito Santo. Quando você se converte, a Bíblia diz que o Espírito Santo carimba você, ele sela você. Você naquele momento é marcado com a marca do Cordeiro, você é posse do Cordeiro. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 17, da Epístola aos Gálatas: eu tenho as marcas de Cristo. E ele estava falando isso quando ele estava em prisão, e ele estava contemplando os soldados romanos, e tudo que o soldado romano usava tinha a marca do Império Romano, tinha a marca de César. Estava lá o elmo na cabeça, estava o escudo, estava a espada, estava a roupa, até os calçados, tudo tinha a marca de César. E ele disse: se esse soldado está marcado como propriedade de César, eu sou soldado de Cristo, eu também tenho as marcas de Cristo. Então, quando Jesus Cristo nos marca, Ele nos marca com o símbolo de propriedade de Deus, mas Ele estabelece dentro de nós a paz. E que paz é essa? A Bíblia diz que é a paz que excede todo entendimento. Há pessoas que têm medo de morrer, alguns porque não conhecem a verdade, outros porque conhecem. Alguns porque nunca leram a Bíblia, não sabem o que Deus tem para dizer a elas sobre arrependimento e conversão. Outras é justamente porque sabem, mas escolheram voluntariamente viverem distantes disso. Mas a boa notícia é que não importa se você conhece a Bíblia ou não, não importa quanto tempo você teve distante de Deus ou não, o quanto dentro de você há um conflito interior, uma guerra interior. Você busca paz e não encontra. E é por isso que muitos se matam, porque não encontram propósito na existência, não encontram paz. Mas quando a paz de Espírito vem, gerada pela presença graciosa do Espírito Santo, então o seu coração se tranquiliza. Jesus morreu em paz ali naquela cruz. Jesus tranquilizou o coração de um dos ladrões que estava ao seu lado. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus tranquilizou o coração de Maria e de João, quando disse: filho, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. Ele disse: cuidem um do outro. Jesus tranquilizou o coração de Maria quando ele caiu e ela foi levar água, e ele disse, e ela chorando, ele disse: não chore por mim, chore por vocês mesmos, porque se com o lenho verde fazem isso, imagina o que não farão com o lenho seco. Jesus era cheio de paz, era pleno de paz, porque Jesus tinha foco no seu propósito. Qual é o seu propósito? Qual é a razão da sua existência? Qual é a coisa principal que te mantém aqui na terra? Eu estava conversando com a minha esposa hoje sobre isso. Como as pessoas têm dificuldade de definir o propósito da existência. Algumas pessoas nasceram
com um propósito dado por Deus específico, mas elas não entendem ou não aceitam isso, porque elas querem ser a outra pessoa, elas querem estar onde está a outra pessoa, elas querem fazer o que faz a outra pessoa. Eu tenho algo para lhes dizer: nada, absolutamente nada é insignificante nesta vida. Uma pessoa não é importante porque a mídia disse que ela é importante, porque ela tem um título que a destaca na sociedade. Nós temos uma prefeita, temos um governador, temos um presidente da república, temos deputados, senadores, temos vereadores, temos empresários, temos juízes, promotores. São pessoas que têm autoridade em determinadas áreas, mas você é tão importante quanto essas pessoas dentro do plano e do propósito de Deus. Quando você entende que você está na vida aqui, nesta existência aqui, na terra, para cumprir um propósito de Deus, seu coração entra em paz. A paz de Cristo vem do senso de propósito. Diga: senso de propósito gera paz de espírito. E qual é o seu senso de propósito? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você experimentar isso, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, seu coração estará em paz. E aí você vai entender o que Paulo disse aos Coríntios: sede firmes e constantes. 1 Coríntios 15, 58. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso traz paz. Poxa, o que é que eu fiz aqui, meu Deus? Eu não fiz nada. Eu fui apenas o homem que limpava a igreja. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor, onde ele fala de um irmão que já está na glória. E esse irmão, ele era aposentado. E ele conta que esse irmão limpava a igreja de graça, mas ele não sabia. Quando ele assumiu a igreja, ele viu o irmão limpando a igreja. Ele disse: irmão, o senhor é funcionário da igreja? Ele disse: não, pastor, eu limpo aqui por amor. Eu não prego, eu não canto, eu não toco. E aí eu entendi que eu sou um homem aposentado, eu tenho como sobreviver, não preciso receber salário da igreja. E o pastor ficou desconfiado de que aquele irmão podia botar a igreja na justiça. E ele foi se informar, foi se precaver, e foi então que ele descobriu que aquele irmão era um grande intercessor, era um homem de oração. Porque um dia ele chegou na igreja mais cedo, e ele veio de ponta de pé, e ele viu o irmão limpando os bancos da igreja, as cadeiras da igreja, desculpem. E ele disse que o irmão não ouviu. Enquanto ele limpava cada cadeira, ele orava e dizia: meu Deus, eu chorando, eu não sei quem vai sentar aqui neste lugar, mas a pessoa que sentar aqui, visita a vida dela, Senhor, vê em que áreas ela está precisando da tua intervenção. Se ainda não se converteu, que se converta. E ele fazia isso em todas as cadeiras. E quando ele foi limpar o púlpito, ele orou pelo pastor e disse: meu pastor é um homem de Deus, usa ele, Senhor, protege a vida do meu pastor. E naquele momento ele sentiu vergonha por ter desconfiado daquele irmão. Aquele irmão, na minha opinião, era o maior intercessor da igreja. Nunca subestime o que Deus quer e pode e vai fazer através de sua vida, porque você é uma peça importante nessa engrenagem de Deus chamada Igreja do Senhor Jesus. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Minha mãe não sabe ler nem escrever, porque meu avô não deixou ela estudar, e ela cismou que não queria mais estudar. Mas tem uma sabedoria dada por Deus. Se eu sou seu pastor e Deus tem me usado para abençoar a sua vida, é porque Deus usou aquela mulher para abençoar a minha vida. Ela não só me trouxe ao mundo, ela me ensinou princípios, ela me ensinou valores que norteiam a minha vida até hoje. Nunca subestime o valor de alguém.
A diferença básica entre uma pessoa e outra é informação, só isso. Formação nada mais é do que um sistema de informação sistematizada. Você estuda direito, então são informações sobre direito sistematizada num curso chamado curso de direito. Você estuda psicologia, informações sistematizadas num curso chamado psicologia. Algumas pessoas são autodidatas. Autodidata é aquele que aprende sozinho, lendo, ouvindo, perguntando, pesquisando. São as informações que diferem as pessoas. No mais, somos iguais. É o dinheiro. O dinheiro pode ser herdado, pode ser conquistado de maneira lícita ou ilícita. Mas o dinheiro você vai e ele fica aqui. Mas aquilo que você é o seu verdadeiro legado nessa terra. Então mantenha o seu coração em paz em Cristo Jesus, sabendo que o seu propósito aqui na terra se resume numa coisa: buscar a glória de Deus em tudo que você fizer. Quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nunca mais aceite alguém dizer que você não tem valor, porque você tem um valor especial para Deus. A primeira lição, portanto, é paz. Paz como resultado do sentimento, da convicção de propósito. Mas o segundo é o amor, o agape de Deus, o ágape. Esse amor que é diferenciado, que não é um amor carnal, não é um amor mundanizado, não é um amor volátil, que muda de opinião, muda de atitude. É um amor sincero, é um amor arraigado na verdade de Deus. E o melhor texto para descrever isso está em 1 de João. Quem puder abrir aí, por favor. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta de João 3, versículo 16. O que é que diz aí? Está escrito assim, 1 de João 3,16. 1 de João, não é Evangelho de João. Quem achou primeiro aí pode ler. Eu já achei aqui, quem achou? Pode ler. Conhecemos o amor nisso, em que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. A nova versão internacional, NVI, diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eu me lembro que o cristianismo, até não muito tempo atrás, era baseado no servir. Havia o interesse do irmão e da irmã em saber como o outro estava, a suprir a necessidade um do outro. Ô irmão, vamos fazer uma campanha aqui para colher uma cesta básica, porque a irmã fulana, o marido dela está desempregado. Ninguém questionava: mas o marido da irmã, ele não é crente, o marido da irmã, ele bebe, ele que pare de beber para sustentar a família dele. Não havia esses questionamentos, havia o desejo de servir. Havia uma solidariedade mútua, fruto do amor. A Bíblia diz no livro de Atos que a igreja primitiva vivia em comunhão e amor, e isso era tão visível que ficou a contagiar a comunidade judaica. As pessoas percebiam o quanto eles se amavam, e as pessoas começaram a se agregar à igreja, e a Bíblia diz que a cada dia acrescentava o Senhor à igreja os que haviam de ser salvos, porque o amor é espontâneo. As pessoas não deixavam que as suas feridas de alma gritassem dentro delas mais forte do que a mensagem do amor de Cristo. Pois quando deixamos que as nossas feridas ganhem voz através de nós, ou na forma de atitudes ou de palavras, nós ferimos o outro porque estamos feridos. Mas quando entendemos que o outro está ferido, e apesar de nós também estarmos feridos, ao invés de falarmos das nossas feridas, nos importamos com a ferida do outro, estamos ensinando ao outro pelo exemplo. Estamos dizendo a ele que é mais importante amar do que ser amado, cuidar do que ser cuidado, dar do que receber. Quando ensinamos pelo exemplo, constrangemos o outro a ser igual. Por isso, quando pediram a Jesus: dai-nos um sinal de que somos teus discípulos, ele disse: amai-vos uns aos outros. Quando o mundo ver como vocês se amam, o mundo saberá
que vocês são meus discípulos. Olha que mensagem simples, objetiva e profunda. Nós não precisamos provar o amor, nós temos que praticar o amor. E o amor que eu estou falando aqui é o amor de Deus que está em nossos corações, no coração dos que creem, dos que querem ser movidos por Ele, pelo seu Espírito. Pois a Bíblia é bem clara, a mensagem da Bíblia não é confusa, a mensagem da Bíblia não é complexa, não é complicada, é simples. Aquele que não ama, diz a Bíblia, não conhece a Deus. 1 de João diz isso. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ah, pastor Teobaldo, o senhor não sabe como aquela pessoa me prejudicou, como me perseguiu, como atrapalhou a minha vida? Sim, mas se você agir igual a ela, você está sendo tão mundana quanto aquela pessoa. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, eu aconselho vocês a lerem Mateus 5. Mateus 5, Jesus disse: se alguém bater numa face, vai lá e dê um murro na cara dele. Não foi isso que Jesus disse? Não. Se alguém bater numa face, oferece a outra. Se alguém pedir para andar uma milha, anda duas. Se te pedir a capa, dê também a túnica. Jesus estava dizendo: vá além das expectativas, ame além do esperado, vá além da lógica humana, surpreenda amando. O verdadeiro amor surpreende. O apóstolo Paulo vai dizer, falando desse mesmo tema, que quando você pratica o bem, e praticar o bem é resultado, é fruto do amor, você coloca brasas vivas. Ele está dizendo que a consciência do outro começa a arder. Meu Deus do céu, eu prejudiquei tanto essa pessoa, e essa pessoa está me ajudando tanto. Já aconteceu comigo, de eu ajudar pessoas que me prejudicaram, pessoas que estavam falando mal de mim, e essa pessoa depois me procurar e me pedir desculpa, me pedir perdão, constrangida. Agora presta atenção numa coisa: você não tem que amar, não tem que praticar o bem, fazer o que é certo, na esperança de que isso que eu acabei de falar vai acontecer com você. Não, você tem que fazer porque é o certo, você tem que fazer porque você é discípulo de Cristo, você tem que fazer porque você é filho da luz, você é sal da terra e luz do mundo, você tem dentro de você a presença do Senhor, então você tem que ser discípulo dele, e quem é discípulo dele, vive como ele viveu, e ele viveu em amor. Voltando ao versículo que eu citei há pouco, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, o amor de Deus foi tão grande, que ele olhou e disse: a raça humana não tem saída, é pecadora, todos pecaram, estão destituídos da minha graça, ninguém tem direito de vir ao céu, não tem um justo, nenhum para morrer pelo outro, não tem. Então eu vou mandar meu filho na forma de homem, por isso que ele nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou como homem, subiu aos céus como homem, para que ele seja o representante da raça humana que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu o diabo e ressuscitou para uma nova vida, da qual você faz parte pela fé nele. Dê um aplauso ao Senhor. Então, falar do amor é falar de renúncia. Jesus disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha só, é uma ação ativa, não é uma ação reativa. A ação reativa é aquela que você pratica em função do que o outro faz. Você precisa que o outro faça para você reagir. Por exemplo, se você vai fazer um curso de autodefesa, para quando alguém lhe atacar, você saber se defender, você só vai botar em prática aquilo que você aprendeu se alguém atacar você. Mas o amor não é uma ação reativa, o amor é uma ação ativa. Você que toma a iniciativa de amar, você que toma a iniciativa de fazer o bem, você que toma a iniciativa de fazer pelo outro aquilo que ele precisa. Presta atenção, isso é graça. Isso é graça. Nós somos salvos pela graça.
E a graça é a maior manifestação do amor de Deus, porque graça significa favor imerecido. Então o amor que nós estamos falando aqui é um amor que o outro precisa que seja feito, que seja praticado, mas que ele talvez não mereça. Porque graça é favor imerecido. E amor, ele é movido de acordo com a necessidade. Eu fiquei impressionado outro dia com um depoimento que eu vi de um médico que deixou tudo e foi para a África, numa zona de conflito. Médicos Sem Fronteira são médicos que deixam seus países e vão fazer ação social, cuidando da saúde de pessoas, ou em áreas muito pobres, ou áreas que estão em guerra, em conflito. E ali naquele lugar, ele perdeu a vida. Ele morreu. E as pessoas começaram a dizer, mas ele tinha uma carreira tão promissora, ele lá no país dele era um médico reconhecido, por quê? E quando investigaram, descobriram que aquele médico era crente. E ele entendeu que aquela era uma oportunidade de ele mostrar às pessoas daquele lugar o amor de Deus através de ações, de atitudes. Diga comigo, amor se demonstra com atitudes e não com palavras. Porque palavras qualquer um pronuncia. Yasmin, eu te amo, viu? Eu te amo, Yasmin. Conte comigo, viu? E quando Yasmin precisa de mim, Yasmin me procura e não me acha. Eu desapareci. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor, ele se arrisca pelo ser amado. Uma mãe se arrisca por um filho. Uma mulher apaixonada, um homem apaixonado se arrisca pelo ser amado. Se somos capazes de nos arriscar por as pessoas que amamos, por que não somos capazes de amar quem não conhecemos? Porque escolhemos isso. Escolhemos amar seletivamente, presta atenção. Escolhemos amar seletivamente. Esse eu amo, esse não. Esse sim, esse não. Unidunite salame mingue. O escolhido é você, vou te amar. Não é assim que funciona. Você tem que amar a todos indistintamente, porque Deus manda chuva sobre maus e bons. E este é o grande desafio do cristianismo: amar quem te detesta, amar quem te odeia, amar quem te persegue, amar quem te prejudicou, orar por essa pessoa, clamar por ela. Eu tenho dito que a maior vingança de um crente não é ver alguém que o prejudicou no fundo do poço. A maior vingança de um crente é orar por alguém que o prejudicou, ver essa pessoa convertida e vindo a você dizer: meu irmão, me perdoe, eu agora entendo, porque agora a luz me alcançou, a verdade do Evangelho me alcançou, eu sou liberto, me perdoe pelo que eu te fiz. Esta é a maior vingança do crente. Alguém te prejudicou, ore pela salvação dele. Alguém já é crente, ore para que ele experimente uma fé verdadeira no Deus vivo e viva segundo a palavra. Mas além, nós temos a paz e o amor. A Páscoa nos lembra também de sacrifício. Abram suas Bíblias, por favor. Do texto que fala exatamente que Jesus Cristo, a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Jesus Cristo, a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam uma massa nova, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ou a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Deus instituiu que fosse feito o sacrifício de um cordeiro novo, sem mácula, sem mancha, sem ser manco, simbolizando o cordeiro que era Jesus. E todos os anos era feito um sacrifício na festa da Páscoa, até o dia em que Jesus foi morto na cruz. Quando João Batista apresenta Jesus, ele olha para os discípulos dele, André e João, que eram discípulos de João Batista, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Ora, o sacrifício que era feito com o cordeiro, o animal, não tirava o pecado do mundo. Ele era expiação substitutiva pelo pecado praticado. Era uma vida de um animal oferecida em sacrifício pelo pecado de uma vida humana. Deus se agradava daquilo pelo simbolismo que aquilo tinha, porque Deus não estava interessado em sacrifícios de animais, não. Deus estava interessado em preparar um povo dentro de uma cultura de pessoas que sacrificavam animais a outros deuses, e Ele estabelece um animal específico, com características específicas, um cordeiro, porque o cordeiro é um animal manso, obediente, que vai mudo para o matadouro. O cordeiro tinha que ser novo, não podia ser manco, não podia ter defeito, simbolizando Jesus, que era perfeito, sem defeito. E quando Jesus aparece, João Batista diz: Ele tira o pecado do mundo. Então Jesus suplantou todos os sacrifícios anteriores, porque os sacrifícios anteriores eram pelo pecado do ano anterior, e Ele está dizendo que Jesus, Ele é o sacrifício definitivo, o sacrifício final. Mas é um sacrifício humano, e judeu não fazia sacrifício humano, sacrificava animais, pombinhas, rolinhas, bodes, carneiros. Humanos não. Mas naquele momento Jesus não é sacrificado pelos homens, Jesus é sacrificado pelo próprio Deus. Aí a gente volta ao Antigo Testamento, a um outro episódio, quando Deus pede a Abraão, o pai da fé, que sacrifique o seu filho. E a palavra Isaac significa sorriso. E ele pega o motivo do seu sorriso, o motivo da sua alegria, que era o seu filho, e ele leva o seu filho, que era a sua alegria, aquele em que ele tinha prazer, o seu filho Isaac. A sua mãe tinha dado esse nome, Isaac, sorriso, porque eles já estavam velhos e voltaram a sorrir de alegria quando aquele menino nasceu. E Jesus, quando a pomba desce, quando Jesus é batizado e o Espírito Santo vem sobre ele na forma de pomba, o Senhor testemunha para João Batista: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, este é o meu filho, que a minha alegria é a razão do meu sorriso. Jesus era o Isaac de Deus, porque Abraão simbolicamente representava o próprio Deus. Então naquele momento, quando ele estava para sacrificar o filho, Deus disse: pare e manda um animal, porque Deus estava simbolizando ali o que ia acontecer milhares de anos depois. O pai ia entregar o seu filho em sacrifício. E dentro desse plano e propósito de Deus, o povo judeu era coadjuvante, era ajudante na obra, mas a obra quem fez foi Deus. Porque do mesmo modo que este Deus sacrificou Jesus, Ele também o trouxe de volta à vida. Simbolicamente, quando Ele faz o animal aparecer para ser sacrificado no lugar de Isaac, Ele devolveu a vida de Isaac, que já estava perdida, porque o pai ia sacrificá-lo. E a mensagem que está embutida nisso tudo é que quando você entrega a sua vida para Deus, é um sacrifício. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Cruz é o quê? Instrumento de tortura até a morte. Tome todo dia a sua cruz, o seu sacrifício. Se entregue a mim por completo e siga-me. Quando você se entrega a Ele, você morre. Se você não morrer, você não pode viver. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não pode brotar. Então só pode existir vida se houver morte. O apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Ele tinha um entendimento claro de que ele tinha morrido para si mesmo, morrido para as suas prioridades, morrido para os seus propósitos. Na vida do crente, a prioridade maior, que está acima de todas, é fazer a vontade de Deus. Por isso o texto: para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, de Romanos 12, 1 e 2. Onde eu entendo que o sacrifício de Cristo foi a entrega voluntária dele, porque quando foram buscá-lo para prendê-lo: a quem buscais? A Jesus chamado Cristo. Sou eu. Puf, caiu um para trás.
e caíram algumas vezes, até que ele se deixou prender. Ele se deixou prender. Ele se deixou ser humilhado. Ele se deixou ser torturado. Ele se permitiu ser crucificado. Porque ele tinha um propósito, cumprir a mensagem, a ordem do Pai, a missão do Pai. E a missão do Pai era: filho, você vai à terra onde tem pecadores. Eles são maus, eles são dominados pelo pecado, mas você vai ensiná-los pelo seu exemplo o que é o verdadeiro amor. E aqueles que crerem em ti e decidirem morrer para si mesmos, para serem como tu és, esses serão teus discípulos, e para estes eu tenho um lugar reservado no céu. Eu dou a vida eterna. Quem recebe essa palavra? A salvação é para todos, mas só terá direito a ela os que creem e praticam a palavra. É como imaginar que eu diga assim: pessoal, eu abri uma conta para cada um de vocês no Banco do Brasil e tem 10 mil reais para cada um lá. Alguns zombam: que nada, 10 mil reais nada, eu vou nada. Alguns vão por curiosidade, mas vão. Outros no outro dia, antes do banco abrir, já está na porta do banco. Quer que eu tenha a perder? O pastor disse que está aqui, eu acredito nele. Outros vão dizer: rapaz, de onde vem esse dinheiro? Sei não, o homem está trabalhando na prefeitura, estou preocupado de onde vem esse dinheiro, viu? Vai ficar questionando, outro vai duvidar, mas alguns vão crer. Mas só vai ter acesso ao dinheiro quem for ao banco, sim ou não? Sim ou não? Você só tem acesso à salvação se você morrer e nascer de novo. 1 de João, Evangelho de João, capítulo 3. Jesus Cristo disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E só nasce de novo quem morre. Tem que morrer para este mundo, morrer para os prazeres, morrer para as vaidades, morrer para os desejos pecaminosos, morrer para o pecado, para experimentar a nova vida em Cristo Jesus. Jesus se sacrificou por nós, para que nós nos entreguemos inteiramente a Ele, a fim de que seu sacrifício produza vida e vida em abundância na nossa vida. Amém, igreja? Mas a Páscoa também fala, além de paz e amor e sacrifício, ela fala de comunhão. Diga: comunhão. Comunhão é uma palavra interessante, que ela vem de comum. Comunhão vem de comum, e comum significa como um só. O problema de um passa a ser o problema de todos. A alegria de um é a alegria de todos. Igor está grávido, está esperando mais um bebê aí. A mulher de Igor está esperando mais um filho, e Igor está feliz com isso, não está não, Igor? A alegria de Igor é minha alegria. O filho de um irmão aqui passou no vestibular, alcançou uma nota boa no Enem, vai ingressar na universidade. A alegria desse irmão é a minha alegria. Um irmão que estava desempregado conseguiu um emprego, a alegria dele é a minha alegria. Mas o irmão de um irmão morreu, a tristeza dele é a minha tristeza. Comunhão tem a ver com isso, estar ligado com o outro em empatia, relação de empatia. O que é empatia? É a capacidade de sentir o que o outro sente. Não há comunhão sem empatia. Empatia quer dizer sentimento. Simpatia é um sentimento bom para com o outro. Antipatia é um sentimento de rejeição. Mas empatia é um sentimento de identificação com o outro, na alegria e na tristeza, na dor e no regozijo. É participar da vida do outro, sendo parte dela. É fazer o que a Bíblia diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. E essa comunhão, que é fruto da empatia, ela gera uma identificação responsável. O que é uma identificação responsável? É uma identificação que me leva a me responsabilizar pelo outro, a buscar fazer alguma coisa para minorar, para diminuir o sofrimento do outro, porque eu sou parte do outro e o outro é parte de mim. Quem diz amém a essa palavra? Então, o texto bíblico que eu escolhi para esse sentimento de comunhão é João 17, 23. Jesus disse: Pai, eu neles e tu em mim,
para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, a eles como tens amado a mim. João 17, Jesus faz a oração chamada de oração sacerdotal, a oração em que ele se coloca entre nós e Deus, e ele diz: rogo, ó Pai, que eles sejam um, assim como tu és um comigo. Jesus queria que a comunhão que ele tinha com o Pai fosse a mesma comunhão que nós tivéssemos com o Pai. E hoje, pela fé, por meio do nome de Jesus, vai dizer a carta aos Hebreus: nós temos acesso direto ao trono, nós temos acesso direto ao Pai. Pelo nome de Jesus, as portas dos céus estão abertas para nós. Não há céu de bronze, quer dizer céu fechado, inacessível, para aqueles que vivem pela fé, para aqueles que se movem no sobrenatural. Por isso, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus entra em oração, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus entra no mundo espiritual pela fé e guerreia por algo ou por alguém, a resposta de Deus vem a galope. Vem a galope quer dizer, ela vem depressa. Ela não vem como você quer, mas ela vem a melhor resposta. Ontem eu fui com o irmão Deco visitar o pai dele. O pai do irmão Deco está muito doente. Humanamente falando-se, né, Deco? Só um milagre. E Deco me disse uma coisa interessante. Deco disse: hoje é o meu dia de ficar com ele. Ele tem irmãos e irmãs, então eles têm uma escala. Tem o dia, né? Isso, Deco, de cada irmão ficar com o pai. E Deco disse que tem dia que ele dorme cedo, tem dia que ele não dorme, e tem filho que às vezes passa a noite acordado. Mas eles, como família, conseguiram encontrar em comunhão um diálogo para fazer uma escala. Minha esposa foi a Coité, o meu sogro também está muito doente, e ele já está bem velhinho. Aí minha esposa foi lá, reuniu as irmãs dela e combinaram entre si uma escala. Nilza periodicamente vai a Coité ver o pai dela, em breve ela está indo de novo, passa 1 a 2 semanas lá com ele, porque ele está muito doente, precisando. E para aquele velhinho está sendo muito importante nesse momento ver o acolhimento das suas filhas e dos seus filhos. Porém, a coisa mais importante para seu João, meu sogro, é ver a comunhão entre os seus filhos. Assim como nós humanos temos prazer em ver a família unida e em paz, imagina quanto o Pai deseja que nós vivamos em comunhão. Lá em Atos dos Apóstolos está escrito que a igreja vivia em comunhão e partilhavam os bens entre si, e a Bíblia diz que não havia necessitados na igreja. Gente, pelo amor de Deus, não havia necessitados na igreja, por 2 motivos. Primeiro, presta atenção, quem tinha necessidade não tinha vergonha de compartilhar sua necessidade. Você que está passando por algum tipo de necessidade, não pode ter vergonha de compartilhar sua necessidade, seja ela espiritual, emocional ou material. E segundo lugar, porque a igreja procurava um meio, juntava todo mundo para encontrar um meio de suprir aquela necessidade. Quando uma igreja vive em comunhão, ela se identifica mutuamente. Uma igreja que vive em comunhão é uma igreja fortalecida. E o Senhor queria que os seus discípulos vivessem em comunhão. Por isso Ele ordenou que eles ficassem em comunhão e oração no cenáculo, até que do alto fossem revestidos de poder. E eles permaneceram orando juntos em comunhão. E por estarem em comunhão, o Espírito Santo veio sobre eles em forma de língua de fogo. Eles foram batizados do Espírito Santo, foram cheios do poder de Deus e fizeram uma revolução em Jerusalém. Deus está buscando nos trazer para perto uns dos outros, para que sejamos um no Senhor. Como o Pai é um com o Filho, Ele deseja que eu seja um com você, você seja um comigo, que sejamos uns com os outros. Esse amor mútuo que eu falei lá atrás, ele é fortalecido pela comunhão. A palavra original no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, é koinonia, com K. Koinonia. O que é koinonia? Koinonia é derivado da palavra oikos. E o que é oikos? É casa. Mas não casa o prédio, casa no sentido de família, de lar. Então quer dizer que comunhão é a construção de um sentimento de família. Quando uma família tem verdadeira união e um membro da família sofre, todo mundo se junta. Por isso eu citei Deco, por isso eu citei minha esposa.
cujas famílias estão unidas em torno de um ente, no caso, o patriarca da família, que está doente. Quando você entender o sentido de comunhão dentro da igreja, você não vai abrir a boca para falar mal do seu irmão, você vai orar por ele. Você não vai sair divulgando notícias do seu irmão que está fazendo alguma coisa errada. Você vai chamá-lo em particular, vai confrontá-lo em amor, se preciso, na presença de 2 testemunhas, como diz a Bíblia. Se ele não se arrepender, leva à igreja. Mas você não vai prejudicar o seu irmão, porque quem vive em comunhão é porque vive também em amor. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Mas além de viver em paz, em amor, além da lição do sacrifício e da comunhão, a penúltima coisa que esse texto de Páscoa nos lembra é sobre a obediência. Diga, obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Filipenses 2:8 diz: assim, na forma de homem, Jesus humilhou a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente ao Pai até a morte. Você sabe o que é sofrer as torturas que Jesus sofreu? Surrado, as costas lascadas, pelo chicote que tinha pedaços de lâminas, de ossos, que cravavam na sua pele, quando puxava ia um pedaço da pele, a ponto do manto grudar na pele. Quando arrancaram aquele manto, um pedaço da sua pele foi junta. Você já parou para pensar nisso? Depois colocaram em sua cabeça inchada dos socos que ele levou, uma cruz, uma coroa de espinhos. Por fim, o colocaram para carregar a cruz pelas ruas, no sinal de humilhação. E depois pregaram cravos em seus punhos, porque aqui lascava, era no punho. E ele ficou preso ali, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Da hora terceira, que é 9 da manhã, até a hora 9ª, que é 3 horas da tarde. E nesse tempo eles passavam e insultavam Jesus, ofendiam Jesus. Se és tu o Cristo, desce daí, salva-te e salva nós também. Cuspiam nele. Cumpriu-se o que está escrito em Isaías 53. Ele era desprezado, era o mais indesejado, mas aquele que era indesejado se tornou o desejado das nações. Obediência tem a ver com compromisso. Ninguém é obediente se não tiver compromisso com a pessoa a quem deve obediência. Obediência é uma escolha que você faz. Um filho é educado pelo pai para ser obediente. A palavra diz: ensina o menino no caminho em que deve andar. Ensina o menino a ser obediente. Eu hoje presenciei uma cena lá em casa, e eu aprendo muito com essas cenas. A minha nora, Vitória, Bento, como é natural, vai chegar agora para os 3 anos, rebelde com alguma coisa que ela pediu para ele fazer, e ele queria fazer o contrário, e ela falando com ele, e ele brincando, fingindo que não estava ouvindo a mãe falar. O pai dele foi assim também, quando tinha a idade dele. Eu, por certo, fui assim com minha mãe, e todo mundo aqui em algum momento faz parte do processo de desenvolvimento humano. Nós começamos a desenvolver a personalidade, e aí um sentimento de autonomia, que é fruto da autoconsciência, que começa a ser construída. Eu existo, eu sou uma pessoa, eu não tenho que fazer o que o outro quer não, porque eu não quero isso, eu quero é isso. Dia desses, Bento chorou e ficou gritando, porque ele queria assistir desenho, e a mãe disse: primeiro vamos comer, depois descansa o almoço, e depois você assiste o desenho. Eu quero desenho. Aí o pai entrou em cena: Bento, respeite a sua mãe. Sua mãe disse que vai almoçar, e você vai para a mesa agora almoçar. E eu fiquei olhando aquilo. Nem Vitória, nem Felipe não fizeram um curso de pós-graduação para fazer isso não. Eles aprenderam enquanto eles viam sendo feito com eles. Quando você vive em obediência a Deus, submissão é fruto da obediência. Quando você vive em obediência, a submissão vem.
E você ensina os seus filhos, a sua prole, ensina os seus discípulos, ensina os irmãos que estão no seu entorno. Olha, ele é obediente. Eu estou com muita vontade de beber essa água, mas Deus me pediu um propósito hoje de jejum absoluto. Nem água, eu vou ficar até o fim do dia, porque o Senhor falou comigo. Ele me pediu consagração total hoje. É uma coisa pessoal. Aí eu, para tentar, sempre tem um irmão ou outro que acha que é divertido fazer isso. Olha aqui a água, não está com sede não, você está sendo instrumento do diabo. Ah, uma simples água, não é a água, é o princípio. Se aquele irmão está fazendo aquilo como uma obediência de um propósito espiritual a Deus, respeite, porque Deus falou com ele, não foi com você. E às vezes há um desrespeito ao nível de obediência que uma pessoa tem em detrimento da outra. O apóstolo Paulo era casado e ficou viúvo, e decidiu que não ia casar de novo, ia se dedicar só para o Senhor. Eu imagino que muitas pessoas devem ter arranjado uma irmã, uma prima, uma sobrinha, uma viúva. Olha aqui, Paulo, ela também prega muito bem, casar com você. Quando você tem um chamado de Deus, e todos nós temos um tipo de chamado de Deus, nós só temos que entender o que é que Ele quer de nós e obedecer. Você não tem que se preocupar com o que as pessoas à sua volta vão dizer, porque se Deus der um comando a mim para eu fazer algo, e a igreja inteira, a minha família inteira ficar contra mim, e eu tiver uma convicção espiritual de que aquilo veio de Deus e que não é pecado, presta atenção nessas duas coisas. Tenho convicção que veio de Deus e que não é pecado, eu respeitosamente vou agradecer a opinião de vocês, mas vou seguir em frente. Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja preso e morto. Não, Senhor, disse Pedro, se alguém tocar em ti, eu pego a espada e eu acabo com essa pessoa. Ele disse: quem vive pela espada morrerá pela espada. Mesmo assim, Pedro tentou matar o Malco quando foi prender Jesus. Tem pessoas que querem se interferir no chamado de Deus para a vida do outro, porque ainda não entendeu o que é a obediência. Ao invés de se preocupar em interferir na vida do outro, procure conhecer qual é o chamado de Deus para a sua vida, o que Deus quer de você. E quando você entender o que Deus quer de você, faça, porque você vai estar agradando a Deus. Eu posso ouvir um amém? Jesus foi até o fim, diz a Bíblia, como ovelha para o matadouro, ele foi levado à cruz, ele foi obediente até a morte. Mas a Bíblia diz no livro de Gálatas capítulo 3, versículo 13, Gálatas 3,13, porquanto está escrito: maldito aquele que for pendurado em madeiro. Em madeiro é madeira, é cruz. E aí o texto diz: mas ele, Jesus, se fez maldição por todos nós. Presta atenção, ele sabia: maldito aquele que for pendurado em madeiro. Mas ele se fez maldição, para quê? Para que o castigo que nos traz a paz, a maldição que era nossa, recaísse sobre ele, para que por meio do sacrifício dele, você e eu tivéssemos direito à vida eterna. Dê uma glória a Deus bem forte. Obrigado, Jesus, por esse sacrifício. E em último lugar, além de paz, amor, sacrifício, comunhão, obediência, a Páscoa nos passa uma outra mensagem. Não são só essas mensagens, mas foram as mensagens que eu escolhi. Aliança. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 26, versículos 27 e 28, onde está escrito: em seguida, Jesus tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos e disse: bebam dele todos vocês, este é o meu sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Jesus estabeleceu uma nova aliança entre o Pai e a humanidade. Mas observe que o texto não diz salvação de todos, mas sim salvação de muitos. E quem são esses muitos? São os que creem. Você que já se arrependeu dos seus pecados e já confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
você fez uma aliança com ele. Quando um homem casa com uma mulher casa com um homem, faz uma aliança com ele. Quando você abre uma empresa e faz uma sociedade com alguém, você faz uma aliança com essa pessoa. Mas tanto o casamento como essa aliança de negócio ou outra qualquer que a gente faça, ela acontece nesse plano físico. Porque no céu, diz a Bíblia, nem se casa e nem se dá em casamento. Então no céu eu não vou ser marido de Nilza. Você não vai ser marido da sua mulher. Uma vez os judeus que não acreditavam na ressurreição, eles procuravam Jesus, chamados saduceus, e disseram: Jesus, como é que vai ser na ressurreição? Tem um homem entre nós que casou e a mulher morreu. Não, a mulher morreu. Ele casou de novo. E aí, como vai ser? Quem vai ser o marido lá na eternidade? Quando você não crê, você encontra argumentação para reforçar a sua descrença. O céu, disse Jesus, nem se casa, nem se dá em casamento. A única aliança que você faz aqui na terra, que é duradoura e que vai para a eternidade, é a aliança da salvação. E essa se dá como? Romanos capítulo 10 esclarece. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Romanos capítulo 5 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. O desejo de Deus é estabelecer uma aliança eterna e duradoura conosco. Essa aliança só pode ser rompida unilateralmente, quer dizer, um dos lados. O pai não vai romper a aliança, você pode romper a aliança. Você que já é crente pode romper a aliança quando escolhe viver como mundano. Mas você que ainda não é crente está em ruptura de aliança por não ter feito essa aliança. Isso não tem a ver com ser evangélico, católico ou de qualquer outra religião. Isso tem a ver com compreender a necessidade de morrer para si mesmo e renascer para Deus através de Cristo Jesus. A minha palavra para vocês hoje é esta: que o Espírito Santo complemente no coração de cada um. Eu não sei se alguém prestou atenção no que foi que eu fiz hoje, tirando você que eu falei, né? O que foi que eu fiz hoje com esses 6 pontos? Vocês depois descubram as primeiras letras das 6 coisas que eu falei: paz, amor, sacrifício, comunhão, obediência e aliança. Que palavra é? Feliz Páscoa para vocês, na certeza de que Jesus Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós.